Oi, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, acredito que muitos tenham se assustado por conta do título do vídeo, mas sim, é real. Eu já quero falar pra vocês, sentem, peguem a pipoca, que hoje a gente vai bater um bom papo e eu vou tirar a dúvida de muitas pessoas. Pra quem me acompanha desde o começo, só sabe da minha vida quando eu engravidei, porque foi aí que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube. Eu engravidei aos 23 anos e desde então vocês têm acompanhado a minha vida. Porém, 23 anos pra trás, poucas pessoas sabem do meu passado e da minha vida. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, muita história, mas hoje eu vou falar sobre o meu pai, o porquê que eu nunca falo dele, o porquê ele nunca apareceu aqui pra vocês. Vou começar do começo. Gente, eu quero pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo, mete o dedo no joinha. Bom, então vamos começar do começo, voltando lá em 1900 bolinha, numa cidade chamada Icaraíma, no Paraná. A minha mãe nunca foi casada com meu pai. Ela namorava, namorinho e tal. Meu pai alugou uma casa e a minha mãe foi morar com ele. Minha mãe engravidou do meu pai e a minha mãe tinha apenas 17 anos. O meu pai, ele era 12 anos mais velho que minha mãe. Aí minha mãe engravidou do meu pai e meu pai, com super coragem, que ele criou não sei de onde, ele chegou pra minha mãe e cogitou a ideia de me abortar. Que nada mais é matar o bebê, né? Ele falou isso pra minha mãe. A minha mãe era jovem, apaixonada. E eu muito admiro por essa coragem dela, mesmo jovem, apaixonada. Ela ficou revoltada com meu pai de ter cogitado a ideia de abortar aquele bebê. E minha mãe saiu da casa dele, né, da casa deles, que eles estavam morando junto, revoltada com a vida, revoltada com ele. Foi pra casa da minha avó, que minha avó morava no sítio, em Icaraíma mesmo, chorando, falou que não queria mais ver meu pai, pediu pra ele sumir da vida dela e tal. E eu não sei bem a história, eu não sei de muitos detalhes, mas parece que meu pai foi embora pra Salto, né, aqui em São Paulo, e depois voltou lá pra Icaraíma, foi procurar minha mãe, foi lá no sítio, falou com a minha avó, aí falou com a minha mãe, pediu desculpas, disse pra minha mãe que só tinha falado aquilo pensando nela, no bem dela, porque ela era muito jovem, ela tinha apenas 17 anos e poderia ser um problema na vida dela. Gente, vou pausar aqui pra dar uma ênfase pra vocês adolescentes. Se você engravidar de um cara e esse cara pedir pra você abortar e ele vir com esse papinho de tô pensando em você, não, é pelo seu bem, porque você é jovem, não caia nessa. Se você tiver que cair, caia fora. Porque não presta, não vale a pena. Porque se o cara tem coragem de chegar em você e falar pra você abortar o próprio filho dele, a última pessoa que ele está pensando é em você. Ele está pensando nele, no problema que ele vai ter, no que ele vai ter que assumir, nas responsabilidades. Porque se ele realmente te ama, se realmente ele tá se importando com você, não importa a idade que você tenha, ele vai chegar e vai falar assim, é nosso filho, conta comigo, eu vou assumir. E detalhe, não precisa estar junto para assumir um filho. Homem e mulher, relação acaba, filho é eterno, é para sempre. Então se um homem falar isso, por mais apaixonada que você esteja, não caia nessa, não pense, ele está pensando em mim, porque ele não está. Não pense que você abortando, você matando o teu filho, vai fazer ele ficar com você. Pode ser que até no momento ele fique, mas o término tarda, mas não falha, porque ele não te ama, porque ele não tá preocupado com você. Então, mais cedo ou mais tarde, a relação acaba. Então, não faça isso, não acredite nisso, porque o homem que é homem e que te ama vai estar lá, não, vou te ajudar, vou te apoiar, por mais que não fique junto, mas conta comigo pro que der e vier. Bom, recado dado para as jovens adolescentes apaixonadas, voltando pra minha história. Aí meu pai foi lá, pediu desculpa pra minha mãe, falou que tinha falado aquilo pra ela, pensando no bem dela, porque ela tinha apenas 17 anos e ele era 12 anos mais velho que ela, que seria talvez um problema na vida dela, nananana. A minha mãe, revoltada ainda, não quis mais saber do meu pai, apesar de apaixonada, não quis mais saber do meu pai, apesar dele ter pedido desculpas, não queria mais, e eu super apoio, porque um homem que passa, cogita essa ideia, né? Sem comentários. E aí parece que meu pai foi embora de Icaraíma, não sei muito bem a história. E foi isso que aconteceu. Então eu nunca tive o contato do meu pai desde que eu nasci. Graças a Deus eu tive uma avó excelente, que apesar de antigamente as pessoas serem mais chucras, não é igual hoje, né? Que é mais normal
as mães serem solo, mãe solo, engravidou, os pais ajudam e tal. Antigamente tinha um pouco mais de preconceito, mas apesar desse preconceito de antigamente, a minha avó falou pra minha mãe: não, eu vou te ajudar a criar essa criança e a gente vai embora pra cidade e eu te ajudo lá, porque minha avó morava no sítio. E aí eles foram pra cidade morar lá, e aí a minha avó foi meu pai e muitas vezes ela foi minha mãe ao mesmo tempo. Que isso também, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo pra vocês que eu fui criada pela minha avó, e aí eu conto o porquê que eu fui criada pela minha avó. Mas aí a minha mãe e minha avó, elas fizeram a minha criação e eu fui muito feliz, apesar de sentir falta de uma presença paterna, uma imagem masculina na minha vida. Eu tinha todo o suporte da minha mãe e da minha avó, mas é difícil para uma criança você tentar explicar o porquê que você não tem aquela imagem masculina. E por mais amor e por mais educação que você receba da tua mãe, da tua avó, uma imagem masculina na vida de uma criança faz muita falta. Então tinha épocas específicas que eu sentia muita falta, por exemplo, o Dia dos Pais. Chegava no Dia dos Pais e eu não entendia o porquê todas as crianças da minha sala, elas tinham pai e eu não. Eu custava, tipo, não entendia o porquê. Por que eu não? O que acontece? Por que comigo? E aí chegava na semana do Dia dos Pais, a professora fazia umas atividades de lembrancinha pra gente poder entregar no Dia dos Pais para os nossos pais. E pra mim isso era uma tortura, porque eu não tinha pra quem entregar. E eu lembro de um dia bem específico que chegou na semana, a gente fez uma gravatinha e abria, escrevia: te amo, papai, feliz Dia dos Pais e blá blá blá. E aí esse dia foi um dia que marcou bastante. Os outros eu não consigo lembrar como é que eu passei, como é que foi, mas esse me marcou bastante, porque aí chegou no Dia dos Pais, eu estava lá na sala, todo mundo na sala, eu, minha mãe e minha avó assistindo TV e tal, e eu com a gravatinha na mão. E aí foram se passando as horas, foi ficando na parte da tarde, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eu não tirava o pé da sala. Aí 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, começou a anoitecer. E eu na sala, com a minha gravatinha na mão, na esperança de que meu pai fosse lá me ver pra eu entregar a lembrancinha pra ele. E aí nisso foi anoitecendo, e aí minha avó e minha mãe já foram se recolhendo pra ir dormir, né? E eu ainda continuei na sala. Aí 7 horas, 8 horas, e minha mãe e minha avó: Tainara, vem dormir, Tainara, vem dormir. E eu: não tô com sono. Tava pingando de sono, eu era uma criança, essas horas eu já tava morrendo de sono. Porque eu era acostumada a dormir cedo, porque eu acordava cedo pra ir pra escola, então eu já tinha essa rotina. E aí eu: não tô com sono. Aí foram se passando algumas horas: não tô com sono. E minha mãe chamando, minha avó chamando, e não. E eu pensava: se eu sair da sala e for dormir, meu pai vai chegar, vai ver tudo apagado, vai saber que tá todo mundo dormindo e vai embora. E eu tenho que entregar a lembrancinha pra ele. O que aconteceu? Eu acabei pegando no sono, dormi no sofá, com a gravatinha na mão. E meu pai não foi. E eu não entreguei pra ele. E eu não vi ele. No dia seguinte eu chorei muito, muito, muito. E eu olhei pra aquela gravatinha e falei: pra quem que eu vou entregar? Aí eu fui na casa do meu vizinho, que eu tinha muita amizade com eles, eu fui criada com eles praticamente, entreguei pra ele. E aí decidi que desde então, todas as lembrancinhas do Dia dos Pais era pra ele que eu iria entregar. Fiquei muito triste, muito chateada. Eu era uma criança. E criança, por mais que você tente explicar, é difícil ela se conformar e aceitar a situação. É difícil uma criança entender. Então eu fiquei muito triste, muito chateada. E aí, pra tentar diminuir a minha dor, muitas vezes eu brigava com a minha mãe, porque eu falava que meu pai não ia me ver porque ela não deixava. E minha mãe falava: Tainara, nada a ver, teu pai tem livre acesso, se ele quiser ele pode vir qualquer dia, qualquer hora, que se ele quiser vir agora te ver, ele pode vir, eu não tenho nada a ver com isso. E eu: não, é porque você não deixa, meu pai quer me ver, mas você não deixa. Porque a ideia de meu pai não me querer, meu pai ter me rejeitado, doía tanto, que pra amenizar a minha dor, eu imaginei, eu inventei uma história na minha cabeça de que meu pai queria me ver e minha mãe que não deixava. Criança, né, gente? Enfim, não vamos julgar. E foi isso por muito tempo. Então eu tive uma infância muito feliz e muito amada. Fui muito amada pela minha mãe e pela minha avó. Porém, eu senti muita falta do meu pai. Principalmente em datas comemorativas, meu aniversário, principalmente o Dia dos Pais. Era o que mais me doía.
Eu não queria ir pra escola quando chegava nessa época, porque eu sabia que tava todas as crianças fazendo as lembrancinhas pra entregar pros pais. Isso foi a minha infância. Não fui uma criança triste, não fui uma criança infeliz, não fui uma criança que eu tenho, sei lá, péssimas imagens da minha infância. Não, muito pelo contrário. Hoje eu falo, como eu era feliz eu não sabia. Apesar dos pesares, eu acho que eu tive uma infância tão feliz, mas tão feliz, apesar de sentir uma falta, né, do meu pai, eu tive uma infância tão feliz porque eu vejo pessoas com tão pouco, assim, acontece pouca coisa e se entrega, talvez vira uma pessoa alcoólatra, uma pessoa drogada, dá trabalho. E eu não, eu nunca dei trabalho pra minha mãe e pra minha avó, nem na minha adolescência, nem hoje. Claro, eu sempre saí, me diverti, mas eu sempre fui uma pessoa ajuizada. Eu nunca me revoltei com a vida e tipo, que se dane tudo, agora eu vou fazer e acontecer. Não, eu nunca fui assim, eu sempre fui uma pessoa até que ajuizada. E isso foi a minha infância, resumidamente, a minha infância com meu pai. A minha adolescência, eu já comecei a me conformar e aceitar as coisas. Eu já não tava assim, porque na minha infância eu queria entender, mas por que meu pai não me quer? Mas por que meu pai não vem me ver? Por que eu não posso entregar uma lembrancinha do Dia dos Pais pro meu pai? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E na minha adolescência eu já não tinha esses porquês. Eu já tinha me conformado e aceitado. Porém, eu tinha um ódio muito grande dentro de mim, um rancor muito grande, tipo, meu, ele quis me abortar, ele queria matar o próprio filho. Ele nunca se importou, tá viva, tá precisando de uma fralda. Então, na minha adolescência, eu sentia muito rancor por isso, muita mágoa, me sentia muito triste ao falar do meu pai. Talvez se eu fosse gravar esse vídeo que eu tô gravando na minha adolescência, eu estaria aos prantos, chorando, porque eu fui rejeitada pelo meu próprio pai. Isso foi a minha adolescência. E aí, quando eu engravidei, que eu engravidei aos 23 anos, virou uma chave na minha cabeça que parece aquele sentimento de mágoa, de rancor que eu tinha pelo meu pai, acabou, sabe? Hoje eu falo pra vocês dele, eu não sinto absolutamente nada, nada por ele. Pra mim ele é uma pessoa estranha. E realmente é uma pessoa estranha. Hoje eu tenho 28 anos, eu vi meu pai, dá pra contar em uma mão quantas vezes eu vi. 5 vezes no máximo, não passou disso. Então hoje eu posso falar pra vocês que eu não sinto nada pelo meu pai. Eu não sinto amor, não sinto ódio, não sinto tristeza, não sinto felicidade, nada. Não sei explicar, mas eu não sinto absolutamente nada. E por isso, então, que eu não falo do meu pai pra vocês. Porque eu não tenho histórias pra contar com ele. Tem essa história aqui, né, pra vocês entenderem o porquê que eu não tenho história com ele. E por isso que eu nunca mostro meu pai, porque, gente, eu vi meu pai 5 vezes na vida. Eu não tenho contato com ele, nem por telefone, nem por internet, nem por nada. Ah, Glê, mas então você não vê teu pai, então você tem rancor dele, você tem ódio dele? Não, não é isso. Eu não vejo meu pai, eu não tenho contato com meu pai, porque simplesmente ele não tem interesse sobre isso. Porque no dia que ele falar assim, olha, eu tô indo pra São Paulo, ou eu fui no final do ano passado pro Paraná, e ele em outro casamento, ele teve 2 filhos. Um menino deve ter uns 24 anos e a menina 21, por aí. Com o menino, eu tenho contato pela internet, eu tenho no Facebook, tenho o WhatsApp dele, de vez em nunca a gente conversa. Ano passado, quando eu tava indo pro Paraná, porque meu irmão, ele mora no Paraná também, ele mora em Guaíra, eu mandei o WhatsApp pra ele, eu falei, oi, tudo bom, tal, não sei o quê. Eu falei, tô indo pro Paraná em outubro. Aí ele, passa aqui, vem me ver. E eu até ia vê-lo, só que, né, teve um imprevisto, ele tava trabalhando e tal, o meu irmão. Aí eu fui pra casa da minha tia, e aí a gente combinou de ir pro Paraguai. E eu falei pro Ju, né, o nome dele é Júnior, eu falei, eu vou pro Paraguai, tal dia e tal. Ele, passa por aqui, porque realmente eu passei pela cidade do meu irmão. Só que não deu pra vê-lo, porque ele tava trabalhando e tal, então assim, a gente se desencontrou. E aí, se o meu pai, por acaso, porque certeza que ele ficou sabendo que eu ia pro Paraná, se ele tivesse falado, pra quem não sabe, meu pai mora no Paraguai, e eu fui pro Paraguai pra fazer umas comprinhas. Se meu pai tivesse falado pro meu irmão, já que você tá falando com a Glênia, se ela for vir aqui pro Paraguai, pede pra ela vir aqui em casa, pra eu vê-la, pra eu conhecer as crianças. Ou, já que ela tá no Paraná, nossa, eu vou lá vê-la, pergunta se tá tudo bem. Se ele tivesse demonstrado interesse, tudo bem, eu fui pro Paraguai fazer compras, eu passaria na casa dele numa boa. Eu ia vê-lo, ele ia conhecer as crianças. Então, eu não vê-lo, eu não ter contato com ele, é porque ele não demonstra interesse sobre isso. Porque quem quis
que abortasse foi ele. Quem não procurou foi ele. Então eu não vou ficar atrás de uma pessoa, e aí, posso ir aí, queria te ver. Não, ele que tem que demonstrar interesse. E num dia, mês que vem, ano que vem, 10, 20, 30 anos, não importa quantos anos, se ele falar assim, oi, eu queria te ver, queria conhecer as crianças, tudo bem, ele vai estar livre pra fazer isso. Eu não tenho nenhum rancor, eu não tenho nenhuma mágoa, eu não sinto absolutamente nada. Então aquela cicatriz que era aberta, que eu sentia ódio, que eu chorava, meu Deus, meu pai me rejeitou, meu pai quis me matar, já fechou. Então hoje eu posso falar do meu pai, como vocês estão vendo, eu tô falando de tudo isso que aconteceu e não tô ficando emocionada, porque passou, sabe? Foi uma história da minha vida que fez ser o que eu sou hoje. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Nunca me procurou, nunca me ligou, nem sequer me adicionou no Facebook. Eu sei que ele tem Facebook, mas ele nunca nem sequer me adicionou, então tá tudo bem. E hoje eu não julgo meu pai por isso, não condeno ele por isso. Eu acho que no final cada um acerta as contas com Deus, então ele vai responder pelas coisas que ele fez aqui na Terra, é com Deus, não é comigo. E eu só sei que eu tô com a minha consciência muito limpa, muito tranquila e muito em paz por saber que eu perdoei ele, mesmo sem nunca ter escutado um perdão. Mas eu perdoei de alma e de coração mesmo. Não é aquele desculpo da boca pra fora, mas que lá eu fico remoendo, eu fico sofrendo. Não, eu perdoei mesmo. Eu não sinto nada, nenhum tipo de sentimento por ele. Gente, detalhe, eu não quero ver ninguém, ai, tadinha, nossa, que dó, porque não, foi um momento de superação. Cada pessoa tem uma história linda, todos nós temos uma história, um passado lindo de superação em algum momento da nossa vida. Então não tem nada de dó, de ai, tadinha, ela sofreu, porque não, eu não sofri. Eu tive momentos específicos da minha infância no qual eu me sentia muito triste pela falta do meu pai, mas eu fui uma criança extremamente feliz, extremamente amada. Uma criança que hoje eu olho e falo, eu era tão, mas tão feliz que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Então não tem nada de dó, gente, não ficam com dó de mim, não fico coitada, porque eu sou o que eu sou hoje graças a todo o meu passado. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouco da minha história, do meu passado. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!